Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no canal da SRE Uberaba. Hoje, com muita alegria, em parceria com o IQB, nosso parceiro aí, nosso grande parceiro, trazendo hoje aqui essa temática que é tão cara a nós, né? Trazendo aqui hoje uma estudante, a estudante Andressa Ojeda, estudante de Engenharia e Aeroespacial, a nossa futura astronauta brasileira, com certeza. Hoje, agora nos bastidores, já conversávamos sobre esse orgulho nosso, né, inspirado aí na história da Andressa, que hoje vai compartilhar conosco um pouquinho da sua história, ao lado também dessas nossas companheiras aqui mesmo de parceria, da professora Mariana, professora do IQBEL, e também da nossa professora linda, Ana Vitória, também, que colaborou tanto para a realização desse evento. De antemão, a gente já pede a todos que já vão aí compartilhando essa live tão maravilhosa, com certeza, né? Para aqueles que ainda não acessaram, ela vai ficar disponível aqui no canal. Lembrando que quem tiver alguma pergunta específica, que deixe aqui registrado no chat, que ao final nós teremos o prazer de fazê-la aqui para a nossa convidada especial. Enfim, agora eu vou deixar a palavra aqui para a Mari, para que faça aí iniciar aí esse momento para nós tão importante. Gratidão é a palavra que nos define, viu, Andressa? Em nome da SRE Uberaba, da Regional, já quero aqui agradecer muito o seu aceite, a sua participação, a sua história, e também ao IQBEL, nosso grande parceiro aí, que tem aí nos inspirado a levar o nosso canal aí adiante com temas tão caros. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Vitória. Muito obrigada mesmo. Deixo a palavra com vocês agora. Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Amaro e como a Mônica aí nos apresentou, né, sou teacher aqui do IQBEL Idiomas e além de teacher, também sou Education USA Advisor. E antes de passar a palavra para a Andressa, né, para ela contar a sua história incrível, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Então, o nosso trabalho do Education USA, que fica localizado aqui no IQBEL Idiomas, o nosso centro binacional aqui em Uberaba. Então, quem nós somos? Quem que é o Education USA? É a ponte, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, a ponte entre os estudantes brasileiros e as universidades americanas. Nós somos a fonte oficial sobre estudo nos Estados Unidos. Nós somos afiliados à seção de Educação e Cultura do Departamento de Estado americano. Temos mais de 400 escritórios no mundo e 42 no Brasil, sendo um deles aqui no IQBEL Idiomas, aqui em Uberaba. E a nossa missão é promover o ensino superior nos Estados Unidos, oferecendo informações precisas, abrangentes e atualizadas. Isso é muito bom, viu, pessoal? Nós não somos agência de viagem. Então, nós trabalhamos com a questão do best fit. Qual é o seu melhor best fit? Qual a universidade que encaixa melhor com o seu perfil, tanto financeiro quanto acadêmico? Aqui os nossos serviços, né? Nós oferecemos palestras de Getting Started, os 5 passos para você estudar nos Estados Unidos, temos orientação individual, então você que está aí nos acompanhando e quer, né, conversar conosco, saber quais são os passos, onde começar a sua busca das universidades, fazemos essas orientações individuais, também fazemos webinars com as universidades, visitas de universidades, muitas vezes elas vêm, né, para o Brasil apresentar o trabalho que elas fazem lá aqui para nós. Temos as feiras do Education USA, que todo mundo ama, feiras com 50, 80, 100 universidades. Hoje trabalhamos em office hours, né? Em virtual office hours, então nós temos as horas virtuais aí disponíveis para atender toda a comunidade, além de atender aí os estudantes, né, do IQBEL,
atendemos toda a comunidade, não só de Uberaba, mas de todo Minas Gerais. Temos uma biblioteca para emprestar livros, então você que vai fazer um SAT, vai fazer um GRE e não tem recursos para comprar esses materiais, nós emprestamos. E também fazemos correção de essay, de redações e traduções de documento. Tá aqui o meu contato, tá bom, pessoal? É só mandar um e-mail para agendar uma orientação ou mesmo tirar dúvidas, meamara@educationusa.org.br. Tá aí as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Comece a seguir lá o nosso trabalho. Nós postamos diariamente dicas, né, de como estudar nos Estados Unidos. O nosso website brasileiro, né, nacional, e o nosso website internacional, educationusa.state.gov. E a última dica de hoje, para já passar a palavra para a Andressa, no dia 25 nós vamos ter uma fair, né, uma feira, Education USA Virtual Fair. Nós vamos ter 80 instituições nessa feira virtual, então você aí no conforto e na segurança do seu lar, pode bater um papo com o pessoal da admissão das universidades, com os representantes, e tirar todas as suas dúvidas sobre a instituição, né, que te interessa. E eu vou colocar aqui no chat, para a Mônica poder compartilhar aí no YouTube, o link para vocês fazerem a inscrição para a feira, tá bom? No dia 25 de agosto. E agora eu vou passar a palavra para a Andressa. Primeiramente, agradecer, Andressa, por você nos representar tão bem, né? E também te agradecer pelo seu sim. Sei que você já está se preparando para voltar para os Estados Unidos, é uma correria, e tirou aí 1 hora desse tempo seu valioso para dividir conosco como que foi, né? A sua aplicação, como você chegou aonde você está hoje, você está hoje. E também agradecer mais uma vez a Ana Vitória, que trouxe, né, a Andressa até nós, me apresentou, não conhecia a história da Andressa. E as perguntas, pessoal, como a Mônica já mencionou, vão ser feitas no final. The floor is yours, Andressa. Thank you so much. Obrigada, eu que agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de falar aqui com vocês. Vou compartilhar alguns slides, só um minuto. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Ok. Então, meu nome é Andressa Ojeda, eu tenho 20 anos de idade e eu estudo Engenharia Aeroespacial na Embry-Riddle Aeronautical University, em Daytona Beach, na Flórida. Eu acho que tudo começou, assim, eu sempre tive esse sonho, essa vontade de estudar fora e não tinha os recursos financeiros para isso, mas eu sempre me dediquei muito na escola, assim, eu buscava fazer atividades extracurriculares, eu criava as oportunidades que eu não tinha. Assim, eu tinha vontade de fazer trabalho voluntário, talvez a escola não tivesse, eu criava um grupo para trabalhos voluntários. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa que falou, eu não tenho as oportunidades, eu não vou fazer. Eu era a pessoa que falava assim, eu não tenho as oportunidades, eu vou criá-las. Então, eu acabei começando a ir muito atrás de fazer o intercâmbio, mas era sempre, assim, uma coisa meio inviável, né? Muito pela questão financeira. Mas depois eu consegui o intercâmbio pelo Rotary. Eles me patrocinaram, então eu não paguei moradia, não paguei escola, não paguei alimentação. E eu cursei o 3º ano do ensino médio nos Estados Unidos. E lá eu tive muitas oportunidades. Assim, já na primeira semana de aula eu estava fazendo competições regionais estaduais de robótica, estava participando de aulas de astronomia, aulas de programação, aulas de design de engenharia, aulas de robótica. E então, assim, eu percebi a quantidade de oportunidades que eu estava tendo na área que eu gosto, e foi assim, eu quero ir atrás de aplicar para as universidades nos Estados Unidos, né, fazer esse processo de application. Eu não sabia muito sobre o processo, e eu acabei tendo, assim, mais ou menos uns 2 para 3 meses para aplicar, o que é recomendado você ter aí uns 8, 10, até 12 meses, mas foi uma coisa, assim, meio que muito de última hora, e eu fui atrás de fazer o SAT,
O TOEFL, né, o teste padronizado de inglês, o SAT, é tipo, não tem nada a ver com o Enem, mas também é um teste padronizado de inglês, matemática e redação. Fui atrás de fazer as essays para as aplicações, pedir cartas de recomendação, conseguir traduzir os documentos, notas do ensino médio, às vezes até notas do ensino fundamental, colocar tudo, tipo, as minhas atividades extracurriculares, os trabalhos voluntários, projetos de pesquisa, tudo isso, assim, foi muito considerado para a minha aceitação. Então, eu acabei sendo aceita em 5 universidades nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco mais sobre a que eu estou agora, é Embry-Riddle Aeronautic University. Mas aqui ainda no terceiro ano do ensino médio, eu fiz um estágio com um astrofísico da Universidade de Harvard e a gente trabalhou com CubeSats, que são satélites miniatura, foguetes de alta propulsão. Eu mesma montei alguns modelos de foguete. Então assim, foi a primeira vez que eu tinha realmente colocado a mão na massa de engenharia aeroespacial. Porque durante o ensino médio todo tava, eu quero fazer engenharia aeroespacial, mas eu não sabia muito, assim, eu sabia do que se tratava pelo que eu li na internet, mas eu nunca tinha chegado lá e montado o meu próprio foguete ou feito outras atividades na área, sabe? Pedimos fotos tiradas do espaço para a estação espacial. A estação espacial está orbitando a Terra a mais ou menos 30 mil quilômetros por hora, e o que a gente fez foi selecionar algumas coordenadas geográficas. Eu peguei a coordenada geográfica aqui da minha cidade, de Uanda, no interior do Paraná, a minha casa, e quando eles passassem por cima da minha casa, eles tirariam uma foto. Então, assim, eu tenho uma foto da minha casa do espaço, o que é muito legal. Aqui é um lançamento de foguete que eu fiz, vamos ver se vai passar certinho. Então, esse foi o primeiro foguete... Não, esse na verdade foi o segundo foguete que eu fiz. Ele é o modelo do Falcon 9 da SpaceX. E eu acho assim que foi super legal. Opa. Depois eu fiz esse curso de treinamento de astronauta na NASA, chama Advanced Space Academy, e lá a gente fez vários exercícios, fizemos essa Multi-Axis Trainer, que é essa cadeira que fica girando no próprio eixo para ver praticamente até quanto seu corpo consegue aguentar e tudo. Fizemos simuladores de força G, mergulhos mais ou menos 6 metros embaixo da água, construindo coisas, montando estruturas, resolvendo problemas embaixo da água. Fizemos construção de modelos de escudo térmico, rovers, né, robôs que são enviados para Marte para fazer extração de minerais e pesquisa. Fizemos um modelo de foguete que até foi separado em grupos e basicamente você tinha que colocar um ovo dentro do foguete, lançá-lo e recuperar o foguete com o ovo intacto, através do paraquedas e tudo. E acabou dando certo, o meu grupo foi o único grupo que conseguiu fazer isso, que foi super legal. Então a gente fez muitas simulações também, simulações de viagem a Marte, simulações de viagem à Lua, simulações de viagem à estação espacial, simulações de atividade extraveicular, que é essa que vocês estão vendo nessa foto aqui com o traje espacial. Basicamente uma simulação de caminhada espacial, eu vou falar um pouco sobre ela no próximo slide, mas nessa terceira foto aqui eu acabei sendo convidada pela vice-presidente do programa para dar uma entrevista à ABC News, falando um pouco sobre também o meu sonho de ser a primeira mulher brasileira a se tornar astronauta, mas uma caminhada espacial que estava tendo naquele dia, e essa moça, a Christina Koch, ela se graduou nesse mesmo curso da NASA e ela estava lá no espaço fazendo uma caminhada espacial. Então, assim, foi muito legal para mim ver alguém que fez o que eu estava fazendo estando lá no espaço, sabe? Aqui, como eu disse, essa primeira foto é a foto da simulação de atividade extraveicular. Basicamente, você coloca o traje espacial, fica pendurado por cabos de aço, e aí você fica como se você estivesse fora da estação espacial, indo de um lado para o outro, consertando coisas. Quando eles fazem isso realmente na estação espacial, eles instalam painéis solares. Então, assim, é bem interessante. A segunda foto, eu fiquei como engenheira de voo. Eu estava responsável por pilotar um robô, um rover, em Marte, né? Foi a simulação de Marte. E basicamente tinha que encontrar os lugares com os minerais certos,
a fazer toda essa questão de extraí-los para fazer pesquisa, etc. Essa terceira foto aqui é o vice-presidente dos Estados Unidos, na época, desculpa, na época o Mike Pence, mas o astronauta Buzz Aldrin estava lá também, o segundo homem a pisar na Lua, né? O Conselho Espacial dos Estados Unidos inteiro estava lá conversando com a gente, eu estou aqui nessa primeira fileira, e eles estavam falando sobre a questão do projeto Artemis, a tomada de decisão desse projeto foi lá, quando eu estava lá. Então, assim, o projeto Artemis é o projeto que está planejando levar a primeira mulher para a Lua em 2024. E basicamente chama Artemis, porque Artemis na mitologia é irmã de Apolo, e Apolo foi o primeiro programa espacial em 1969 que enviou o primeiro homem à Lua. Então, assim, bem interessante, eles estavam conversando com a gente sobre o projeto. Essa terceira foto aqui, quarta foto, desculpa, foi uma simulação da estação espacial, e aí, assim, todas as simulações, eles colocam vários problemas, vários empecilhos para a gente resolver. Então, basicamente, cada botão desses que vocês estão vendo na foto, eles têm realmente uma função diferente, eles fazem uma coisa diferente. E é bem interessante, assim, você, tipo, tá tudo indo normal, assim, tranquilamente, de repente alerta vermelho, você tem que descobrir o que fazer, sabe? É bem interessante. Vou passar um vídeo aqui rapidinho da cadeira. Então, assim, você fica fazendo isso por um tempo e é bem interessante, assim, eu gostei bastante. Essa é a universidade que eu tô, é a Embry-Riddle Aeronautical University. Ela é a maior, mais antiga e praticamente a única universidade, sistema universitário credenciado, especializado em aviação, aeronáutica e aeroespacial. Ela é até conhecida como Harvard of the Skies, né, a Harvard dos céus, de tão renomada que ela é nessa área. Então, assim, o programa de engenharia aeroespacial deles, que é o que eu faço, ele está sempre entre os 10 melhores dos Estados Unidos. Basicamente, engenharia aeroespacial, ela tem 3 trilhas, né? 3 tracks que a gente chama diferentes. Tem a astronáutica, a aeronáutica e a propulsão. O meu é astronáutica. Basicamente, eu sou responsável por estudar, aprender, fazer design, construir foguetes, satélites, sondas espaciais, qualquer coisa fora da órbita terrestre. A aeroespacial a aeronáutica, eu quero dizer, é voltada para foguetes, para aviões, desculpa, e coisas dentro da órbita terrestre. A propulsão é para motores tanto de foguetes quanto de aviões a jato, etc. E uma questão, assim, uma coisa que me fez escolher essa universidade também foi a questão que eles têm 11 astronautas se graduaram lá, então, assim, praticamente a sala de aula que você vai, você sabe, assim, que a possibilidade de um astronauta tipo assim, que esteve lá, é muito grande. Então, é bem interessante, a gente tem vários laboratórios, túneis de vento, o maior telescópio do estado da Flórida é lá, e uma coisa que eu gosto bastante é a localização, é pertinho do Cabo Canaveral e do Kennedy Space Center da NASA, então, onde ocorrem os lançamentos de foguete. Então, assim, praticamente quase toda semana eu consigo ver os lançamentos de foguetes da janela do meu quarto, literalmente sem precisar sair do quarto, o que é muito legal, porque assim, no Brasil eu era doida para ver um lançamento de foguete e, tipo assim, obviamente não tive oportunidade, chegando lá é quase toda semana que tem lançamento com 60 satélites, é muito legal. E até tripulados também, já vi alguns. Aqui são algumas fotos que eu peguei na internet mesmo. A primeira foto vocês podem ver que a universidade são 2 aviões da universidade, mas essa foto aqui abaixo dá para perceber que a universidade tem mais de 100 aviões. Esses aviões são para vários alunos que querem ser pilotos de caça, pilotos comerciais. Então, assim, esses aviões são realmente para treinar os alunos. A universidade tem a parte do aeroporto é dela, então, tipo assim, tem a própria rampa e tudo para os alunos aprenderem a pilotar realmente. Tem até um simulador de voo avançado. Esse simulador ele é aberto para os alunos que estão estudando para ser piloto, mas eles têm uma sala com vários simuladores de voo que é aberto para todos os alunos, e é muito interessante, assim, que
Às vezes você está entediado ou você não quer fazer o que você está precisando fazer, você vai lá e aprende a voar um avião, sabe? Com os simuladores. Então, assim, é bem interessante. Essa terceira foto é o telescópio, que eu falei que é o maior do estado da Flórida. Geralmente ele é focado para os alunos de astronomia e astrofísica, mas a cada uma, 2 semanas eles abrem para todos os alunos conseguirem ir lá ver os planetas e tudo mais. Então, assim, a primeira vez que eu fui, eu vi Saturno e foi muito legal, porque, assim, eu vi tão nitidamente, assim, foi incrível. E eles também têm aulas lá no telescópio e tudo. Essa última foto aqui é só um laboratório com algumas turbinas de avião, coisas para você aprender mais sobre essa parte mais teórica, assim, e colocar a mão na massa também. Aqui é um curso que eu fiz de simulações e pesquisas para voos suborbitais, que são voos que chegam até o espaço e voltam. Esse curso eu fui a primeira mulher brasileira a fazer. Então, assim, fizemos voos de fisiologia espacial. Basicamente, a gente entra numa aeronave acrobática e faz voos de alta gravidade e gravidade negativa. Então, eu fiz com essa Patty Wagstaff. Ela é campeã nacional de acrobacia nos Estados Unidos por mais de 7 anos seguidos. Eu entrei no avião dela e ela começou a fazer vários loops, várias curvas de giros de 5, 8 Gs, que é basicamente 5 ou 8 vezes a pressão, o peso do seu corpo contra você mesmo. Então, assim, se você pesa 100 quilos, você vai estar sentindo 800 quilos contra você. Quando chega nos 5 Gs, o pessoal já está desmaiando, perdendo a consciência, sabe? O que é bem comum. Isso acabou não acontecendo comigo, mas depois eu fiquei no hospital por uns 2 dias aí, porque eu tive uma inflamação muscular devido à pressão, não estava conseguindo respirar direito. Mas deu tudo certo, assim, depois que eu saí eu já queria fazer esse voo de novo, porque foi muito incrível. Fizemos também um treinamento de altitude elevada num laboratório de altitude hiperbárica para testar hipóxia, que é basicamente a falta de oxigênio. E a gente entrou numa câmara, né, numa sala, e eles fizeram a gente sentir como se a gente estivesse numa altitude extremamente elevada, para você começar a identificar os sintomas que você teria num voo desses. Então, assim, muita dor no ouvido, tipo de pressão, dor de cabeça, tontura, tudo isso para você identificar quando você está começando a sentir essa falta de oxigênio e colocar a máscara de oxigênio. Então, foi um treinamento bem interessante, assim. Depois fizemos esses treinamentos com os trajes espaciais, fizemos treinamento de voo suborbital, fizemos mobilidade básica, ajuste de pressão. Tem até um vídeo aqui. Vamos ver se... É só o traje sendo colocado. Aí vocês conseguem ouvir a pressão. Vou soltar o som um pouco, se der para ouvir. Então, assim, super legal. Essa foto no meio é basicamente todas as manobras, as acrobacias que a gente fez naquela aeronave acrobática que eu falei. A gente chegou até a fazer 2 Gs negativos, que é praticamente o máximo que o corpo humano consegue aguentar. Então, assim, foi um voo bem intenso, mas foi super legal. Depois eu ganhei esse voo como menção honrosa da Zero G, a Zero Gravity Corporation, e foi um voo parabólico, um voo de microgravidade de pesquisa. Então eu fiz junto com os cientistas da NASA, com os cientistas da Agência Espacial Japonesa, e foi muito legal, assim, porque foi praticamente uma competição que alguém tinha que te nominar, e eu, tipo assim, eu não tava esperando ganhar, e eles falaram assim, olha, você ganhou, e o seu voo é, tipo, melhor do que o voo que a gente estava pensando em dar, porque geralmente o voo que eles vendem é um voo de 15 parábolas, e eu fiz um voo de 30, de pesquisa ainda. Então foi, tipo, super legal, sabe? Então, assim,
é incrível. Vou explicar um pouco mais sobre como o voo funciona, né? Porque muita gente pergunta, mas como é que você atinge essa gravidade zero, essa microgravidade aqui na Terra? Tem esse avião, esse Boeing 727, ele é preparado para isso, ele é feito para isso. Como vocês podem ver aqui nessa foto, tem alguns assentos, mas o resto da aeronave toda é um espaço livre para você flutuar, fazer pesquisas ou praticamente o que você quiser. E então você entra na aeronave, você senta nos assentos. Quando você chega a 24 mil pés, você sai dos assentos, deita no chão, e ela vai começar a subir até chegar a 32 mil pés. Chegando aos 32 mil pés, ela vai cair em queda livre. Então, quando você está dos 32 mil pés até você cair em queda livre, é o momento que você vai flutuar. É mais ou menos uns 30, 40 segundos por parábola, mas como a gente fez 30 parábolas, foi literalmente 30 vezes o avião fazendo esse movimento, assim, tipo, é bem intenso. Mas o espaço aéreo para cada parábola é de mais ou menos, 16 quilômetros. Então, assim, do começo até o fim da parábola, é uns 16 quilômetros. Mas é bem legal, assim, você flutua pela questão da queda livre, né? Mas, tipo assim, não tem nada a ver com pular de paraquedas, nem nada do tipo. Assim, é uma sensação que realmente não tem como explicar, sabe? Não tem nada na Terra que se compare a isso. Às vezes, tipo assim, você não tem um senso de direção. Então, muitas vezes eu tava no teto, achando que eu tava no chão. E até um motivo, assim, que para os astronautas não faz diferença se eles estão dormindo, tipo, deitados no chão, por exemplo, né, numa cama, ou se eles estão deitados encostados na parede. Tipo, não faz diferença. No seu cérebro, assim, não entende isso. Essa foi uma pesquisa de iniciação científica que eu fiz já no primeiro ano da faculdade. Basicamente, tentando explicar aqui de forma mais simples, quando você lança foguetes para o espaço, mais da metade deles é combustível líquido, de forma geral. E esse combustível tem chances dele fazer tipo movimentos que alteram o centro de gravidade, que fazem o foguete ficar instável, mudar de direção, acontecer alguma coisa que não pode acontecer. Então, o que a gente fez nesse projeto foi descobrir maneiras de neutralizar e diminuir esse movimento. A gente usou um laboratório de ondas, que é essa foto em vermelho, para fazer a maior parte da nossa pesquisa, e foi bem legal. Aqui são alguns projetos que eu faço parte. Eu faço parte de um projeto de competição de robótica da NASA. Basicamente, eu sou membro da parte de hardware, então eu sou responsável assim, por ajudar a realmente montar o robô. Mas a gente está construindo um robô de mineração na Lua, que vai ser capaz de ser enviado para a Lua e fazer escavação de regolitos lunares, né, pedras lunares. E tipo, tem toda a questão de conseguir fazer pesquisas e tudo. E ele também tem autonomia, teleoperação, que é você conseguir comunicar com ele daqui da Terra lá para a Lua. Então, assim, essa parte é mais a parte do pessoal de software, mas a gente dá uma olhada nisso também. Depois tem o Whirlpool, que é um clube de propulsão, um projeto de propulsão. O que eu tô fazendo nesse projeto é bem difícil, assim. Faz 2 anos que a gente passou 2 anos só na parte teórica, para agora a gente começar a realmente montar o foguete. Mas quando a gente lança foguetes, a gente lança eles verticalmente, certo? Eles vão. E o objetivo desse projeto é a gente conseguir, a gente chama de estabilização de controle ativo. A gente lança ele e a gente vai conseguir fazer ele mudar de direção enquanto ele está no ar. Então, assim, a gente vai lançar ele verticalmente e ele vai seguir horizontalmente. O que é, super legal, sabe? Não é um míssil, mas o conceito é parecido. Obviamente, é um projeto de pesquisa, então não tem nada a ver com míssil, mas, assim, é isso aí. Depois tem um projeto do EarthSADS, que é parte do SADS. O SADS é um grupo de foguete modelismo, tem até em algumas universidades brasileiras. E o que eu estou fazendo nesse grupo, a gente está lançando foguete de alta propulsão com muita frequência para coletar esses dados, e tem uma coisa no foguete que chama impulso específico, e a gente está tentando aumentar o impulso específico do foguete com base nesses dados que a gente está estudando a partir de outros foguetes que estão sendo lançados. Então, assim, no semestre passado a gente aumentou esse impulso específico mais ou menos 40%, que foi muito bom. Então, é bem interessante. Depois eu fiz parte desse projeto de competição da SpaceX, a Wiggle Loop. Basicamente, a SpaceX, eu vou falar um pouco sobre ela no próximo slide, mas eles têm um túnel subterrâneo, obviamente, e esse túnel tem... assim, eles
ele é usado para diminuir o tráfego de carros na Califórnia. Então, ao invés dos carros irem todos na rodovia, alguns vão para o túnel e aí fica menos carro acumulado, né? E o que eu fiz nesse projeto foi ajudar a projetar o protótipo de veículo de transporte para esse túnel, e foi super legal. Acabou que a competição não aconteceu por conta da pandemia, mas vamos ver se eles vão voltar com isso, porque eu gostei bastante. Aqui a SpaceX, como eu estava falando, é uma empresa aeroespacial, eles fazem foguetes reutilizáveis, o que é incrível. Essa parte do foguete que vocês estão vendo a gente chama de booster, e basicamente a gente lança e ela volta e pousa verticalmente, o que é super legal. Eu ganhei uma tour lá, fui convidada por um chefe de missão da SpaceX para visitar as instalações, a sede da SpaceX, e foi super legal, porque como eu sou internacional, né, eu não sou cidadã americana ainda, eu ganhei, tipo assim, eu tive que ser diretamente aprovada pelo Elon Musk, então a gente acabou conversando, trocando e-mails, a gente troca e-mail até hoje, assim, a gente conversa e tudo, e é uma coisa assim que eu não esperava, sabe? Não esperava que ele tá realmente conversando, assim, quase cara a cara com o Elon Musk. Mas foi super legal. A ideia desses foguetes reutilizáveis até um tempo atrás era vista como impossível, por toda a questão de física mesmo. Falavam que não tem como você fazer os foguetes voltarem, pousarem, mas eles mostraram que tem. Então aqui é uma foto do Starman, eles lançaram em 2018 através do foguete Falcon Heavy. Eles lançaram um Tesla, né, um carro Tesla para o espaço com esse manequim de astronauta do Starman. Basicamente o Elon Musk é dono da Tesla também, né? Então, e da SpaceX. Então, assim, ele lançou o carro dele para o espaço. Esse aqui é um projeto brasileiro que eu fiz. Ele é um projeto de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Basicamente, no sertão rio-grandense, eles têm instalações que simulam a vida em Marte. Então, você vai passar alguns dias lá e você tem toda a questão que você está realmente vivendo como se você estivesse vivendo em Marte. E você planta sua própria comida. Quando você sai da instalação, você coloca o traje espacial e tudo mais. É bem interessante. O intuito é, tipo assim, você fazer pesquisas científicas, desenvolver novas tecnologias e aprender a viver em Marte de forma mais autossustentável. Mas o que é interessante é que Marte, tanto Marte quanto o sertão brasileiro, tem toda a questão de escassez de água, semiárido, assim, sabe? Então, os projetos, as tecnologias, as pesquisas que a gente está fazendo para tornar Marte um habitat mais autossustentável pode ser usado no Brasil também para tornar o sertão brasileiro mais autossustentável, que é bem interessante porque une, assim, tem essa união de interesses meus, que é conseguir colaborar para alguma coisa aqui no Brasil, né, fazer alguma diferença aqui no meu país, e também trabalhar nessa área que eu gosto, né. Então, assim, é um projeto bem interessante, eu recomendo aí quem tiver a oportunidade de fazer. Eles têm missões virtuais também, o que é super legal. Aqui é um pouco das mulheres nessa área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A minha universidade, de acordo com o website US News, 77% dos alunos são homens e só 23% mulheres. E só 30% das mulheres nessa área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, só 30% das pessoas na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres. Esse gráfico aqui mostra que 90% dos astronautas são homens. E isso é muito claro, nítido, nessas 4 fotos que vocês estão vendo. São 4 grupos diferentes, com, tipo, 4... nenhuma, tipo, pessoa... todas as pessoas diferentes, e em todas essas fotos eu sou a única mulher. Então, assim, é realmente um paradigma que eu estou tentando quebrar, de trazer mais mulheres para essa área, porque, assim, sendo a única mulher, você acaba passando por preconceitos, por pessoas que, às vezes, você está numa reunião, fala alguma coisa, ninguém dá atenção, aí alguém vai lá, fala a mesma coisa, e todo mundo, nossa, que ideia incrível. Ou então você faz um cálculo, o pessoal fala, Andressa que fez o cálculo, vamos fazer de novo para ver se está certo, sabe? Coisas desse tipo, assim, que não precisaria passar. Eu tive que, tipo, passar por muito disso para chegar a um ponto que eu consegui provar para eles que eu era tão capaz quanto eles, e para eles pararem, tipo assim, de achar que eu sou inferior só porque eu sou mulher. Então, assim, com isso em mente, eu quero trazer mais mulheres para essa área, porque é realmente importante, né? E essa questão de ciência, engenharia, tecnologia, matemática é o futuro, né? Tipo, é essencial. Então, assim, ter mais mulheres nessa área seria muito bom.
eu acho que é isso. Aqui tá meu e-mail, meu Instagram, meu LinkedIn, meu website. Eu posto coisas no Instagram quase todo dia no Stories. Mas, enfim, assim, o que eu quero deixar para vocês, como aqui as minhas considerações finais, vamos dizer, é que eu nasci e cresci numa cidade pequena, no interior do Paraná, uma cidade de 20 mil habitantes. Eu não tinha as oportunidades, eu não estava nem perto de ter as oportunidades necessárias que eu precisava para estudar fora, ou para fazer o que eu tenho vontade de fazer, né, que é ser a primeira mulher brasileira a se tornar astronauta. E assim, foi muita questão de eu realmente ir atrás e criar as oportunidades para mim mesmo. Porque assim, tudo bem, eu não tenho as condições financeiras para estudar fora, eu vou lá e vou procurar oportunidades para conseguir isso, sabe? Eu sempre estudei muito inglês. Eu acho que, obviamente, todas essas conquistas, todas essas coisas que eu fiz, o inglês foi essencial. Assim, o inglês chegou a um ponto que o inglês não é nem mais o diferencial, né? É o essencial. Você realmente precisa saber o inglês. Eu não conseguiria ter feito nada do que eu fiz sem saber o inglês. A questão de conseguir o intercâmbio praticamente gratuito foi uma coisa bem viável que me ajudou. Consegui bolsas na universidade também. Então, assim, tô aqui para falar para vocês que é possível e que realmente não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar e o que você está disposto a fazer para chegar lá. Os sacrifícios que você está disposto a fazer, o que você está disposto a deixar para trás para atingir o seu sonho, sabe? Porque, assim, eu fiquei 2 anos sem ver minha família, eu tô no Brasil agora e é a primeira vez que eu venho pro Brasil em 2 anos. Faz 3 anos que eu tô nos Estados Unidos, né? Eu fui com 17, eu tô com 20 agora. E assim, com certeza é muito sacrifício, as aulas são difíceis, vão ter pessoas que você vai receber muitos nãos. E assim, essa questão de receber nãos é muito, tipo assim, de certa forma é bom para você aprender, porque você recebe um não e aí você pensa, por que eu tô recebendo esse não? O que eu posso melhorar para tentar da próxima vez? Então é muita questão de você ser resiliente e tentar até o fim. Você colocou um propósito, uma ideia para você, o meu propósito, o meu objetivo é ser astronauta. Então, assim, eu penso, se eu desistir agora, eu não vou chegar nem perto de conseguir ser astronauta, entendeu? Então, assim, o negócio é você ir até o fim. E assim, mesmo vocês que estão assistindo não quer ser astronauta, mas tem um sonho grande, fala sobre esse sonho, tipo, vai atrás de pessoas que já... Porque assim, o que eu acho, os sonhos são muito importantes para ficarem só como sonhos. Você tem que ir atrás de fazer acontecer, não vai cair do céu, é muito esforço, é muita, tipo, dedicação, noites em claro, assim, para você conseguir chegar perto de seu sonho se tornar realidade. Mas se você tem um sonho, fala para pessoas, porque eu tinha vergonha de falar que eu queria ser astronauta quando eu estava no ensino médio, porque eu achava, assim, primeiramente que as pessoas iam achar que eu era louca, né? Porque é uma coisa, assim, que parece muito distante da nossa realidade. E é um pouco distante da nossa realidade. Mas depois que você tá no meio, você tá na área, você percebe, assim, que não é tão distante quanto parecia. E, assim, o que eu achei muito importante quando eu falei... Porque, assim, como eu disse, eu tinha medo porque eu achava que as pessoas não iam me levar a sério. Quando eu falei assim, olha, eu quero ser astronauta, eu recebi pessoas da NASA, pessoas da SpaceX, falando assim, olha, eu acredito que você tem potencial para isso, eu quero ser seu mentor e a gente vai fazer acontecer. Então, eu tenho mentores na NASA, na SpaceX, que eu converso faz mais de 3 anos, tipo, quase todo dia, assim, eles me ajudam muito a chegar perto do meu sonho. E uma coisa, assim, que eu recomendo é que você tendo um sonho diferente, uma coisa diferente, talvez você queira ser um artista ou um músico famoso, tem muitas pessoas que têm o mesmo sonho que você e muitas pessoas que já realizaram esse sonho. Então vai atrás dessas pessoas, sabe? Faz conexões, conversa. Quando eu falei assim, não, eu quero ser astronauta, eu fui atrás de conversar com astronautas, de pedir conselhos, pedir ajuda para eles. Então, assim, é muita questão de você se esforçar e fazer as coisas acontecerem. E parece clichê, mas realmente não desistir, sabe? Se é esse o seu propósito, se é isso que você acha que você quer para sua vida, vai atrás. Mas acho que é basicamente isso. Fantástico, Andressa. Parabéns. Foi muito inspirador tudo que você falou. Incrível, é Obrigada. importante falar, porque a gente vê que a área de exatas ainda
É complicado, né, ainda para as Sim. mulheres, mas cada vez mais vai aparecer mais mulheres nessa área. Uhum, E agora eu vou beleza. aproveitar para fazer algumas perguntas que a Beleza. gente deixou, abriu caixinhas lá no Instagram, Sim, e o sim. pessoal mandou bastante. E eu Uhum. vou começar com a primeira aqui. Quando que você se interessou pela astronomia, pela ciência no geral? O que motivou a querer ser astronauta, principalmente ser a primeira astronauta brasileira? Eu acho assim que eu sempre gostei muito dessa área de astronomia, física, mas o que me trouxe para essa área, eu acho que foi assim uma história meio pessoal assim, mas foi quando a minha mãe faleceu. Eu tinha 9 anos de idade e as pessoas sempre falavam, quando alguém falece, essa pessoa vira uma estrela, sabe? E eu ficava muito com isso na cabeça. Então assim, eu com 9 anos de idade, eu olhava para o céu na noite estrelada todo dia. E assim, isso começou a acontecer com muita frequência. E eu comecei a ficar, tipo, muito interessada, muito curiosa por entender mais sobre o céu, sobre as estrelas, sobre o universo, sabe? E eu acabei entrando muito nessa área quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu já estava pedindo livros de física quântica. Meu pai olhava para mim e falava assim, você está esperando que eu te dê um livro de física quântica? Você tem 11 anos de idade. Eu fiquei, tipo, tô. Então, ele acabava me dando, assim, e eu lia, ele achava que eu nem lia. Mas eu lia, eu ficava, tipo, muito fascinada, sabe? Eu ficava, gente, eu quero fazer parte disso, sabe? Eu me interessava muito por coisas mais teóricas, tipo buracos de minhoca, coisas desse tipo, assim, que são mais fora do comum, né? Mas, assim, comecei a entrar muito nessa área, ficar muito interessada por essa área e falava assim, não, quero fazer física. Depois, assim, a questão da engenharia aeroespacial entrou quando eu estava um pouco antes do ensino médio, provavelmente no meu 9º ano, talvez até antes, 8º para o 9º ano, que eu comecei a assistir lançamentos de foguete, todos os lançamentos de foguete que tinham eu assistia, e assim, eu fiquei muito fascinada com isso, sabe? E a questão de ser astronauta, eu acho que, tipo, desde criança foi aquela coisa que se eu for astronauta eu vou estar mais perto da minha mãe, mas depois que eu amadureci essa ideia também de pensar que, sendo astronauta, tem muita contribuição que eu posso fazer para a humanidade de forma geral, sabe? Muita coisa que a gente pensa assim, um monte de gente fala, por que você vai investir no espaço se tem tanta coisa ruim aqui na Terra? Mas, gente, o que a gente não percebe, assim, é que muita coisa que a gente usa no dia a dia vem do espaço. Até luzinha de LED vem do espaço, máquina de ressonância magnética vem do espaço. Então, assim, é muita coisa que a gente pode descobrir, que a gente pode melhorar aqui na Terra através dessas pesquisas espaciais. Então, eu tomei assim, eu falei, gente, eu já tinha esse interesse em ser pesquisadora, né, de fazer pesquisa. Eu posso fazer pesquisa no espaço, que essa é a função do astronauta, né, ir para o espaço para fazer pesquisas, desenvolver novas tecnologias. Então, assim, é isso que eu quero. Então, e assim, qual que foi a segunda parte da pergunta? Eu esqueci. Era isso mesmo, era o que motivou a querer ser astronauta. Ser a Uhum. primeira astronauta brasileira. Assim, a questão de ser a primeira astronauta brasileira, eu acho que é muito pela questão da falta de representatividade que a gente tem nessa área. Porque, assim, temos o Marcos Pontes, é um astronauta brasileiro, mas eu não tinha alguém que eu olhava e pensava, eu quero ser igual a essa pessoa, porque o Marcos Pontes é um homem, a gente não tem uma astronauta brasileira ainda. Então, acho assim, que sendo essa pessoa que as pessoas podem olhar e falar assim, olha, essa menina do interior do Paraná, sem oportunidade, sabe? Passou, assim, conseguiu ser astronauta, também consigo. Porque um dos meus objetivos é fazer com que as pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tô tendo, né? Tipo assim, não é justo que só eu tenha essas oportunidades. E, assim, o objetivo maior seria que essas pessoas tivessem essas oportunidades no Brasil, sem precisar sair do país para conseguir alcançar os sonhos, né? Então, eu acho que é muito essa questão de realmente conseguir colaborar e fazer, tipo, e ter uma representatividade aqui no Brasil. Legal. Quando que você decidiu contar que queria se tornar astronauta? E até você até falou, né? Como as pessoas reagiram quando você disse, né? Sua família e amigos apoiaram, tiveram pessoas que te criticaram e tentaram te desmotivar no processo. Então, assim, eu falei quando eu estava no ensino médio, que mais ou menos uns 16, 17 anos, e assim, acho que a princípio eu falei, acho que a primeira pessoa que foi meu pai, porque assim, ele me apoia bastante, então eu falei para ele, olha, eu quero ser astronauta, porque assim, eu estava vendo de fazer aquele curso na NASA, eu já tinha feito aquele estágio com foguetes, e eu estava vendo de fazer aquele curso na NASA. Aí eu pensei, ele vai perguntar por que eu quero fazer o curso, né? Então eu falei para ele, olha, porque eu quero ser astronauta.
E eu esperava que ele fosse falar assim, tipo, tirei isso da sua cabeça, né? Você é louca. Mas ele acabou falando, olha, eu acredito em você, eu acho que isso é incrível e eu vou te apoiar como eu puder, entendeu? Então, acho que isso foi, tipo, muito inspirador para mim, foi muito legal. Depois de um mês, ele começou a procurar mais sobre isso. Ele falou, você tem certeza? É meio perigoso, né? Os foguetes explodem e tal. Mas, assim, mas a gente já conversou sério sobre isso, tipo, dessa questão dos perigos, dos riscos envolvidos, e a gente decidiu que é isso mesmo, sabe? Não tem outra para mim, é isso que eu quero. E, assim, a família, de forma geral, me apoiou. A princípio, todo mundo estava meio, tipo, será? Como que isso é possível, né? É uma coisa tão distante. Mas agora, assim, todo mundo apoia muito. Amigos também, sabe? Com certeza tiveram pessoas que falaram assim, sério, tipo, tem certeza? Isso é muito difícil. Mas eu acho que eu recebi mais pessoas me apoiando do que pessoas criticando e achando que não era possível. Isso é muito importante, né? Ter o Uhum. apoio, assim, Com principalmente da certeza. família. Sim, com certeza. Muito melhor. Quais foram as principais dificuldades que você teve? Aí tem a ver com a pergunta anterior, tá? Uhum. Quais foram as principais dificuldades que você teve durante o processo de dizer que você queria ser astronauta? Acho que foi muito a questão do medo de ser julgada, sabe? Acho que pensar que as pessoas realmente não acreditavam em mim, que não iam me levar a sério. E depois eu percebi que as pessoas até acreditavam em mim mais do que eu acreditava em mim mesmo na época, sabe? Então acho que isso foi muito bom, assim. No ensino fundamental e médio, você era muito estudiosa, participava das Olimpíadas como a OBMEP, a OBA, a OBF, etc. Se sim, você acha que elas te ajudaram na preparação durante todo o processo? Com certeza. A minha escola foi começar a ter Olimpíadas mais ou menos quando já estava no segundo ano do ensino médio, ou talvez no primeiro. Mas eu participei de todas as Olimpíadas que a escola teve e eu acho que ajudou muito, que ajuda muito você participar dessas Olimpíadas. Se eu não me engano, eu fiquei em segundo lugar da escola ou algo do tipo. Eu não lembro muito bem, mas assim, eu acabei me dando bem. E, tipo, acho que ajuda muito você ter esse interesse por atividades extracurriculares, né, por coisas fora da sala de aula. Eu acho assim que para você aplicar para uma universidade nos Estados Unidos, isso ajuda demais. Aí agora eu vou meio que sorteando, tá? Uhum. Qual o nível de inglês exigido no treinamento de astronauta? Fluente. Tem que ser Fluente. fluente. Uhum. Qual o pathway para se tornar astronauta? Então, isso depende muito, é uma coisa que as pessoas perguntam com frequência. Isso depende de você vai ser astronauta por onde. Porque agora a gente está tendo muita questão de turismo espacial em empresas privadas. O turismo espacial ele não forma astronautas. Pessoas que vão para o espaço porque elas estão pagando, eles não são astronautas, são turistas espaciais. Então não é isso que eu quero. Eu quero ir para o espaço, fazer pesquisa, desenvolver coisas, passar um tempo na estação espacial, ou na Lua, ou em Marte, que seja, mas, assim, contribuir realmente, de forma direta. Mas, assim, se você quiser ser astronauta pela NASA, por exemplo, os requerimentos básicos são você ter um mestrado nessa área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, STEM, mas existem algumas exceções, tem uma lista, não sei ao certo, mas a NASA tem lá, tipo, algumas engenharias que não são aceitas, cursos que não são aceitos, sabe? Mas depois você tem que ter 2 anos de experiência na indústria, né, nessa área, na área que você se graduou. Depois tem a questão de você ser cidadão americano, você pode ter uma dupla cidadania, que é o que eu estou tentando conseguir agora. E depois você tem a questão de passar os testes de aptidão física, sabe? Testes de saúde e tudo mais. Então, assim, esse é o básico para você ser astronauta pela NASA. Agora, se você quer ser astronauta por uma empresa privada, por exemplo, pode ter uma empresa ali que fala assim, olha, eu estou desenvolvendo o que seja, qualquer coisa, e eu quero que isso seja testado no espaço. Então, vou escolher alguém para ir para o espaço pela minha empresa. Você ainda vai ser astronauta, porque você vai estar realizando pesquisas no espaço, mas aí você vai ser astronauta por uma empresa privada. É uma coisa muito nova, muito recente, não tem os requerimentos ainda, porque aconteceu o primeiro voo turista, não o primeiro, mas assim, os voos de turismo espacial aconteceram aí mês passado, que foi o da Blue Origin e da Virgin Galactic. Então, assim, é uma coisa muito nova, muito recente, mas assim, eu acredito que até eu terminar a faculdade, por exemplo, isso já vai estar mais comum, mais acessível,
e a gente já vai saber, assim, o que exatamente precisa para você ser astronauta privado de alguma empresa privada, por exemplo. É que a gente tem mais como base a NASA, né? Isso, Já ser mais especializada isso. nessa área. Uhum. Para quais universidades, colleges, você aplicou? Vamos ver, vixe, faz tempo, hein? Faz uns 3 anos. Eu não me lembro, mas eu sei que eu apliquei para umas 6, 7, eu fui aceita em 5, eu sei que eu fui rejeitada em Stanford, infelizmente. Também foi a questão que eu não consegui fazer os SAT Subjects por causa do tempo, então eles pediam isso e eu acabei não tipo, submitting, e acabei que isso acho que nem foi levado em consideração. Mas qual outra que eu fui rejected? Eu não me lembro. Mas eu não consegui, eu queria muito ter aplicado para o MIT. Acabou que não deu certo porque eles exigiam esses SAT Subjects também, e não ia dar tempo de eu fazer e aplicar. Então, assim, se eu tivesse me preparado antes, se eu tivesse tomado essa decisão de estudar nos Estados Unidos antes, teria dado certo. Mas, quem sabe, né? Eu teria pelo menos conseguido aplicar. Mas eu não lembro qual foi a outra. Essa é uma pergunta que fizeram muito também. É que a gente tem como base as áreas de tecnologia exatas, né? Sim, Mas sim. dá para, por exemplo, você ser astronauta, mas se graduar em áreas biológicas? Então, isso tá uma coisa meio recente ainda, porque a maioria dos astronautas, eles têm alguma formação em, tipo, medicina, pelo menos alguns cursos, né, não necessariamente uma faculdade de medicina, alguns têm. Conheço astronautas, não conheço, assim, mas eu sei de astronautas que fizeram, tipo, engenharia aeroespacial e depois fizeram uma faculdade de medicina, tipo, como assim, gente? Né? Então, assim, tem essa questão de você conseguir fazer áreas biológicas, tem pessoas que fazem astrobiologia, que é bem comum, mas eu não sei diretamente se esses cursos, se você precisa fazer alguma outra coisa na área de engenharia ou matemática, física, para você conseguir ser astronauta. Talvez só você sendo médico você pode conseguir. Não leva a minha palavra com isso, mas eu acho que é. Eu lembrei da Alison Carson. Ela faz Legal de astrobiologia, né? pesquisa em biologia, não é? Uhum. Em quais funções você pretende atuar na sua primeira missão como astronauta? Cara, eu gostaria de ser comandante ou, tipo, engenheiro de voo, assim, sabe? Mas provavelmente eu preciso de mais experiência do que a primeira missão. Então, o que eles me colocarem para fazer lá, eu vou fazer. Não vou reclamar, não. O que te motiva a continuar no processo? Você tem ou assiste algo? Sim, eu acho que o que me motiva mais é o objetivo final mesmo, que é conseguir ser astronauta, né? Porque se não fosse esse sonho, eu provavelmente eu teria desistido, porque a faculdade é difícil e tal, mas enfim. E eu assisto bastante filmes, vídeos, coisas que envolvem nessa área e que mostram assim, é isso que eu quero estar fazendo, sabe? Existe alguma matéria da escola que você diria para as pessoas estudarem mais para a faculdade? Depende muito do que você quer fazer na faculdade, né? Se você quer fazer alguma coisa mais na área de ciências sociais, coisas do tipo história, sociologia, mas agora se você quer fazer uma engenharia, a física e matemática, com certeza. Quando que você decidiu? Como era a sua rotina de estudante antes de entrar na universidade? Eu acho assim que durante o ensino médio eu estudava, eu não tinha assim horas de estudos certas, era muito, eu fazia atividades extracurriculares e dependia muito assim do meu tempo, porque às vezes até agora na universidade tem semanas que assim que eu passo talvez 2 horas no projeto e aí na próxima semana eu tenho que passar 10 horas nesse mesmo projeto. Então é uma coisa assim que eu vou me adaptando ao cronograma que eu tenho para a semana, sabe? Não é uma coisa que eu penso assim, eu vou estudar todo dia 10 horas por dia. É uma coisa que mais, eu vou estudar todo dia o tempo que eu sei que eu vou ter, entendeu? Então, é bem isso. Quando que você decidiu fazer o application? Foi no 3º ano do ensino médio que eu estava cursando lá, deixa eu ver, foi talvez março. Não, eu fui aceita em 2019. Isso, eu fui aceita em 2019, então eu fiz mais ou menos no final para começo de 2018. Não, pera. Isso, final de 2018, começo de 2019. Confuso aqui. Qual
maior... Ah, você já falou, né? Mas é só repetindo. Qual o maior desafio para mulheres na área que você escolheu? Acho que é muita questão desse preconceito, assim, deles não te levarem a sério, deles acharem que você é inferior e não tão capaz quanto eles. Quais são as matérias que você mais gosta na universidade? E quais as que você menos gosta? Acho que eu gostei muito de fazer a gente usa CATIA, que é um programa para CAD, né? Para você fazer design, essas coisas assim. Eu gostei bastante de fazer isso. Eu gosto bastante dessa área de estruturas, de análises de estresse, essas coisas mais de você sentar no computador, mexer com softwares e descobrir assim o que você precisa mudar e construir no foguete, sabe? Acho que isso é mais legal. E que eu menos gosto, vou falar bem a verdade que eu não gostei muito das aulas de física. Eu fiz todas as aulas de física já que eu precisei fazer. Mas, assim, acho que foi legal ter a parte do laboratório, que a gente passava mais ou menos umas 3 horas por semana no laboratório, fazendo as coisas que a gente aprendeu nas matérias, né? Realmente, a gente já fez projetos de medir a velocidade da luz, coisas desse tipo assim. Então, acho que essa parte de laboratório foi bem interessante, porque realmente você colocou a mão na massa com aquilo que você estava aprendendo no livro. Mas, sei lá, eu não gostava muito das aulas de física, de forma geral, assim. Achava que era muito teórico, muito... As de cálculo eu gostava. Eu fiz todos os cursos de cálculo já também, e eu gostava mais do que física. Cálculo é um pouco difícil, eu imagino. Tá. Para astronautas, é melhor estudar fora direto ou é melhor estudar no Brasil? Tipo, a graduação. A graduação, eu acho que meio que tanto faz, para falar a verdade, sabe? Tem universidades muito boas aqui no Brasil. Acho que são 7 universidades no Brasil que têm um curso de engenharia aeroespacial e elas são boas, mas acho que a diferença nos Estados Unidos é que você, além todos esses laboratórios, pesquisas e oportunidades, você tem, tipo, geralmente por semestre aí $10.000 para fazer pesquisa. Esse dinheiro não vai para você, mas você pode aplicar para ter esse investimento, que você tem $10.000 no semestre para gastar com a sua pesquisa, com o que você quer desenvolver, entendeu? E acho que aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de oportunidade, sabe? Falta muito investimento. E lá também, assim, toda a questão que, por exemplo, a universidade que eu estou agora, ela é renomada nessa área de aviação, aeronáutica, aeroespacial. Então, sempre, tipo, com muita frequência, a gente tem pessoas da Embraer, da Boeing, da Lockheed Martin, de todas essas empresas aeroespaciais lá para recrutar os alunos, sabe? É visto como referência na área. Então, acho que isso ajuda muito, porque muita gente, tipo assim, praticamente 97% dos alunos já saem da universidade com emprego garantido nessas empresas grandes, assim, e bem vistas, né? No setor aeroespacial. Então, acho que é muita questão da oportunidade de emprego e pesquisas e, assim, contatos, né? Contatos que você vai fazer na universidade. A próxima... você já pensou em fazer faculdade no Brasil de aeroespacial? Você decidiu? Acho que de aeroespacial no Brasil, não. Acho que se eu fosse fazer no Brasil, eu faria alguma coisa diferente, tipo, talvez ciência da computação, ou ou talvez astrofísica na USP. Mas engenharia aeroespacial, acho que para mim, a princípio, era nos Estados Unidos pela questão da NASA, da SpaceX, dessas empresas mais... Porque eu queria trabalhar com a questão de realmente lançar foguete, sabe? De construir e montar foguetes. Então, para mim, acho que isso tinha que ser lá. Próxima. Essa aqui tem 3 perguntas juntas, tá? Mas Tá. é de graduação. Tipo assim, eu resumi aqui, né? Porque Não, foi grande. tranquilo. Mas, por exemplo, você acha que é um diferencial fazer graduação fora do país? Eu acho que sim. Tipo assim, se você fizer a graduação no Brasil e talvez fizer uma pós-graduação lá nos Estados Unidos, um mestrado lá, pode, tipo, igualar, assim, sabe? Você vai ter as mesmas oportunidades que uma pessoa que faz graduação lá. Mas eu acho que sim, se você tiver oportunidade, eu aconselharia. E, por exemplo, aqui, seguindo a pergunta, perguntaram assim, que se, por exemplo, você fazer a graduação
É que tem dois casos aqui que deram. Você fazer a graduação aqui no Brasil, mas seguir a parte acadêmica de mestrado, doutorado, tipo, numa universidade estadunidense, até às vezes francesa, se Sim. também dá certo para ser astronauta, e também se dá certo você fazer tudo no Brasil, tanto a graduação quanto a parte acadêmica. Então, é porque para você ser astronauta, o Brasil não está fazendo nenhuma seleção de astronautas. Então, você estando desde a graduação nos Estados Unidos, por exemplo, é mais fácil você conseguir o green card e a cidadania. Se você for para lá só na graduação, no mestrado, vai demorar mais tempo, é possível, mas pode demorar mais tempo. Então, você vai ter que esperar mais para conseguir aplicar para ser astronauta e tudo mais. Mas também tem a questão de outras agências espaciais, como a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Japonesa, a Agência Espacial Russa, a Agência Espacial Canadense, que você pode tentar conseguir cidadania e aplicar por esses lugares. Você tem alguma inspiração, personalidade, tipo algum astronauta que você assim, você se inspira, que você admira para continuar seguindo? Tenho sim. Tem a Nicole Stott, que ela foi astronauta na minha universidade, ela se graduou lá e ela é astronauta. Então, assim, ela é uma pessoa que eu admiro muito pela questão que ela estava lá também, né? Ela praticamente passou pelo que eu passei. E a Cristina Koch, que eu falei também, acho que ela me inspirou muito quando eu percebi que eu tinha feito o mesmo curso que ela e eu estava falando sobre ela enquanto ela estava no espaço, sabe? Mas, assim, tem astronautas, o Thomas, ele é um astronauta francês e eu acho ele, assim, demais. Ele sempre tá postando memes no Instagram dele, eles fazem, tipo, dancinhas de TikTok na estação espacial, eu acho, assim, super engraçado, sabe? Assim, ele é muito pessoa, assim, de fazer meme na estação espacial, eu acho isso demais. Mas, assim, outras pessoas que eu admiro também, acho que eu sempre admirei muito o Stephen Hawking, eu amava ler os livros quando eu era, tipo, tinha 12, 11 anos de idade, assim, eu ficava muito fascinada, eu gostava muito. Como é representar o Brasil e as mulheres no exterior? Pra falar a verdade, eu nunca esperei que eu fosse fazer isso, sabe? Eu não esperava, assim, que as pessoas fossem chegar pra mim e falar, olha, eu vejo você como uma inspiração. Mas já que tá acontecendo, eu quero continuar fazendo, sabe? Eu quero continuar influenciando pessoas pra área, fazendo as pessoas acreditarem que é possível, porque, assim, eu percebi que eu não acreditava que era possível. Então, se você acreditar que é possível, é possível. O que você recomenda para quem quer se tornar astronauta? Acho que é muito estudo, dedicação, seguir lá os requerimentos básicos, né, de fazer mestrado, trabalhar na indústria, ter cidadania e passar os testes de aptidão física, porque eu recomendo você saber nadar muito bem, porque você tem que nadar com aquela roupa sem ser a roupa de astronauta, a roupa de voo, aquele... Não, pode continuar. Aquela roupa de voo azul, que eu tenho algumas fotos com ela, você tem que nadar com aquela roupa, então, tipo, é bem difícil. Mas, tipo assim, são várias ida e volta, sem parar. Mas, assim, tem muita questão da preparação física, você ter notas boas, sabe? Acho que é isso. Aí, pegando essa parte de aptidão física, tem muitos astronautas que são militares, ou que foram militares por conta dessa parte da aptidão física. A maioria deles, para falar a verdade, a maioria, até certo ponto, eram só militares que podiam se tornar astronautas. Aí eles abriram para civis, né, pessoas comuns, e agora sim, mas eles ainda recrutam bastante militares. Como é morar e estudar fora? Facilidades e dificuldades? Ixi, mais dificuldades que facilidades. Eu acho assim, é bem diferente do que eu esperava. Quando eu fiz o intercâmbio, eu fiquei em casa de família, né? Eu fiquei com 4 famílias diferentes. E acho que assim, que mesmo todas essas famílias tendo um background cultural muito diferente, uma era da Croácia, outra era da Irlanda, sabe? Eles eram muito diferentes. Mas ainda assim foi mais fácil do que ir para a universidade, porque quando eu estava com essas famílias, eu tinha as famílias lá para me ajudar.
E quando eu fui para a universidade, eu cheguei lá sozinha, eu não conhecia ninguém, sabe? Eu não sabia onde que era nada, estava completamente perdida, não sabia onde minhas aulas eram, não sabia onde meu dormitório era, eu só estava andando lá com 2 malas, não tinha ninguém para me ajudar, porque eu cheguei antes da semana que o pessoal ia chegar, sabe? Porque eu era estudante internacional, então eu conversei com eles lá que era o voo mais barato, e aí eles deixaram eu chegar, mas aí não tinha ninguém lá. Então, assim, acho que demorou aí umas 2, 3 semanas para eu consegui pegar o jeito de me adaptar, que eu comecei a conhecer pessoas, participar de projetos, e eu fui conversando com mais pessoas, mas no começo foi bem difícil. Acho, assim, que é uma questão que também todo mundo fala, mas a comida não é boa, gente, a comida é horrível. Mas faz parte, né? Não é que nem a comida brasileira? Não, queria que fosse. Como era a sua rotina durante o processo de application? Em relação a estudos, eu acho. Era horrível. Eu dormia assim umas 3, 4 horas por dia no máximo. E assim, era muito tempo fazendo essays, porque tipo, tem a essay geral e aí cada universidade pede essays também. Tem universidades que pedem tipo 3, e eu ficava, gente, é muita coisa. Mas acabou dando certo, né? Assim, eu estudava, acho que eu passava o dia fazendo application, e aí à noite, assim, de meia-noite até umas 4 horas da manhã, eu estudava para as aulas, porque eu estava fazendo, tipo, cálculo, ensino médio e tudo, quando eu estava lá nos Estados Unidos, né? Então, tipo, aulas que eu nunca tinha tido no Brasil, então era mais, eu tinha que estudar mais, né? Era um ritmo diferente. Isso foi no terceiro ano, que foi quando você estava nos Estados Unidos estudando. Isso, eu apliquei quando eu estava lá. Você falou em relação que são 30% De das mulheres da mulheres. universidade. E na sua sala? Cara, geralmente, às vezes eu sou a única, às vezes é tipo eu e mais uma, geralmente, depende bastante. Geralmente as aulas começam assim com 40 pessoas, aí depois na terceira semana de aula tem 10. Então, é um curso que tem uma desistência e no primeiro semestre tem uma desistência de mais ou menos 60%. Então... Oi? Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Então, são poucas pessoas que formam, assim, no fim? Assim, acho que no fim, assim, não é muita gente. É bem menos do que a quantidade de pessoas que entram. Você falou que o inglês foi o grande diferencial, né? Então, tem uma pergunta perguntando isso, então já foram respondidas. Os projetos que você participou e participa só podem fazer quem faz graduação? Por exemplo, e os outros também? Então, geralmente sim. É mais para quem faz graduação nessa área mesmo. Mas talvez você consiga, não tenho certeza, porque a maioria dos projetos eu fiz pela universidade, então seria mais fácil pela universidade mesmo. Acho que sim. E tipo assim, estadunidense? Ou pode ser brasileira? Eu não sei, para falar a verdade, assim, depende muito. Acho que, tipo, por exemplo, aquele projeto. Acho que se você for fazer, tipo, pós, algo do tipo, você consegue fazer pelo Brasil. Você consegue fazer estando no Brasil. Mas outros clubes, outras coisas envolvidas nessa área, outros projetos, acho que teria que ser lá. Tem algum livro que mudou a sua vida que você recomenda para todos? Acho que Uma Breve História no Tempo foi o primeiro livro que eu li, assim, relacionado com a área, e eu amei. Então, esse seria o livro também que você recomendaria para quem deseja seguir essa área de se tornar um astronauta? Eu acho assim, tem muitos livros da área, tem o livro do Buzz Aldrin, que fala sobre as dificuldades dele, tem o livro do astronauta Chris Hadfield, que é incrível, eu amo aquele livro. Então, assim, tem vários livros para quem quer seguir a carreira de astronauta, mas acho que o que mais me inspirou, que me fez entrar nessa área, foi Uma Breve História no Tempo. Muito bom. Inclusive, eu já ouvi falar dele. Qual foi o momento mais desafiador durante a sua trajetória? Eu acho assim que com certeza também a questão de não poder vir para casa, né, de ficar tanto tempo longe da família, mas a questão das aulas, assim, tipo assim, do preconceito com os meninos e tudo, então acho que isso bastante. E como que você lidou com isso, Andressa? Eu acho que você ignorava ou você simplesmente falava,
vou continuar estudando aqui. Eu falava meio, vou continuar estudando aqui, e eu meio que ia além e fazia coisas diferentes para mostrar para eles que eu era tão capaz quanto eles, assim. E qual que foi o momento mais incrível durante sua trajetória? Eu acho assim que em relação a atividades foi voar em microgravidade, né, ficar flutuando lá. E assim, em relação a coisas que aconteceram, acho que foi realmente conseguir conversar com pessoas e compartilhar a minha história e falar para eles assim que realmente que é possível, sabe? Você já quis seguir para outra área ou para outro curso? Eu acho que não. Assim, a princípio eu queria fazer física, mas depois que eu comecei engenharia aeroespacial por aí mesmo, talvez, tipo assim, se eu tivesse que mudar de curso, por exemplo, eu faria engenharia, chama Engineering Physics, que não existe aqui no Brasil, é tipo física de engenharia, algo desse tipo, assim, mas Engenharia é um curso que física. parece ser super legal, tipo, você estuda um monte de mecânica quântica, coisas desse tipo, então parece ser muito legal. Assim, você já gosta bastante. Sim. Para ser astronauta, qual você acha que é melhor, engenharia aeroespacial ou aeronáutica? Então, a questão de. Olha só, até onde eu saiba, quem faz engenharia aeroespacial está qualificado para fazer aeronáutica, mas quem faz aeronáutica não está qualificado para fazer aeroespacial. Então, assim, eu terminando aeroespacial com concentração em astronáutica, se eu quiser, tipo, trabalhar na Embraer ou empresas aeronáuticas, eu consigo. Foi com concentração em astronáutica, não aeronáutica. Mas se eu fizer aeroespacial, aeronáutica, eu acredito que eu não consiga. Talvez sim, talvez consiga. Mas assim, eles não veem você como tão qualificado para trabalhar com foguetes, coisas desse tipo. Entendi. Essa aqui você já respondeu? Como é a sua rotina na faculdade? Grade, estudos? É muito puxado? É muito puxado, assim, tem todos os projetos. Por exemplo, no meu primeiro semestre eu estava tendo aula de 8 da manhã até mais ou menos umas 7 da noite. E depois das umas 7h30 eu fazia reuniões, projetos até mais ou menos meia-noite. Então, assim, tava. E aí depois de meia-noite que eu ia realmente pegar para estudar para as aulas. E acordar às 7h e pouco da manhã de novo. Então, assim, tava super puxado. Aí eu comecei a tentar mudar, porque lá você mesmo faz o seu cronograma. Eu só não fiquei com sorte do meu primeiro cronograma. Mas depois eu consegui tentar mudar e trazer as minhas aulas mais para de manhã, ou ter intervalos maiores entre as aulas. Mas como eu estava falando, tipo, depende muito das atividades que você tem que fazer aquela semana, né? Que alguns projetos, alguns clubes, às vezes você passa 2 horas por semana e às vezes você passa 10. Então, isso depende muito. NASA ou SpaceX? Qual você escolheria e por quê? Cara, se eu pudesse escolher, eu escolheria a SpaceX. Assim, não que se a NASA chegar e falar assim, vem fazer um estágio com a gente, eu não falaria não, né? Eu aceitaria, eu trabalharia lá e tudo. Mas assim, se eu tivesse a chance de escolher, SpaceX, porque eu acho assim, a NASA é uma agência do governo, então às vezes assim, entra em greve, todo mundo entra em greve, a NASA entra em greve, você não trabalha, você não ganha, você, sabe? Tem muita essa questão. Mas a SpaceX eu gosto mais, assim, do que eles fazem, para falar a verdade. Tipo assim, dos foguetes reutilizáveis, das pesquisas, de tornar Marte tipo, colonizar Marte, fazer, assim, fazer os humanos uma espécie multiplanetária, sabe? Coisas desse tipo, assim, eu acho uma ideia bem interessante. Dicas para um bom application. Cara, passa bastante tempo. Tenta passar, assim, pelo menos o primeiro, o segundo ano do ensino médio. Depende de que tempo você tá, né? Porque eu fiz tudo no terceiro, fiz tudo de última hora, eu nunca tinha estudado para SAT na minha vida e tive, assim, umas 3 semanas para estudar para SAT. Mas, assim, passa aí um ano estudando para SAT, para o TOEFL, depois passa aí uns 4 a 5 meses se dedicando a essays, e com certeza se envolve com atividades extracurriculares. Se você não tiver tempo, que nem eu, faz, tipo assim, tempo em relação a deadline, né, a aplicar. Tipo, se você já estiver no terceiro ano do ensino médio. Se dedica, faz vários simulados do SAT e do TOEFL,
vai, tipo, tentando melhorar aos poucos e depois dedica aí algumas semanas antes do application para fazer só essay. Acho que é isso que eu recomendo bastante. Você acha que todos podem estudar e morar fora do Brasil? Eu acredito que sim. Basta, tipo, você procurar as oportunidades certas, né? Tipo, as universidades que dão bolsa integral. Muitas universidades, geralmente as universidades maiores, como as Ivy Leagues, essas universidades tipo MIT, Stanford, elas dão bolsa integral para os estudantes internacionais. A universidade, a princípio, eu queria muito estudar na Purdue University, porque, assim, ela tem um currículo em engenharia muito, muito bom. E eu fui aceita, e eles falaram assim, olha, a gente não dá bolsa para estudante internacional. Eu fiquei, ok. Então, assim, sabe, foi eu não sei porque eu não sabia disso na hora que eu fui aplicar, senão eu tinha poupado a minha decepção. Mas, assim, procura sobre as universidades que dão bolsa integral, que cobrem custos de vida lá e tudo, e dá certo. Como mostrar para as pessoas que você é capaz de sonhar grande? Fazendo, tipo, mostrando realmente, né? Não só falando, mas mostrando através de ações, de coisas que você consegue fazer. Quando você se formar, quais são os principais próximos passos que ajudarão a se tornar astronauta? Ou esses passos já deverão ser trilhados na formação? Eu acho, assim, que muita coisa dá para você fazer na graduação, mas como atividades, assim, cursos, essas coisas assim. Mas, com certeza, fazer um mestrado e trabalhar na indústria por um tempo. E aqui a última pergunta. Não, Pode tranquilo. me graduar no Brasil e ser escalado para algum programa de treinamento para astronautas? Olha, como eu estava falando, a Agência Espacial Brasileira não está fazendo seleção, não está fazendo nada em relação a ter astronautas brasileiros. Então, assim, eu sendo astronauta pela NASA, por exemplo, eu seria um astronauta brasileiro-americano, porque eu teria dupla cidadania. Eu ainda seria astronauta brasileira, mas eu teria que ter cidadania americana. A gente não tem o único astronauta brasileiro é o Marcos Pontes. E, assim, foi uma coisa única que eles tiveram que mandar um astronauta para o espaço na época, e ele acabou sendo selecionado. Então, mas o Brasil não tem essa, pelo menos até agora, assim, ele não está indo atrás de ter astronautas do Brasil, unicamente, exclusivamente do Brasil. Infelizmente. Pessoal, a gente tem como base ele, né? Porque ele foi. Alguém tem mais alguma pergunta aqui no chat? Tô olhando aqui. Não, todas que tinham, você foi perguntando aí, Ana Foi? Vitória. Então tá. Então não faltou nenhuma. Isso, não só muitos, muitos, muitos elogios. Ai, gente, desculpa o barulho. Aqui também acho que vocês devem ter ouvido uns barulhos de carro de anúncio, de propaganda Carro aqui da passando. pamonha. Na verdade, Andressa, não estava no script a gente voltar, mas a gente não aguentou. Eu tô assim pra Mari, eu quero voltar. Eu quero voltar gente. porque, assim, eu preciso te confessar uma coisa. Esse canal foi criado em abril do ano passado, ele já está aí com quase 6 mil inscritos, eu acho que já batemos aí os 6 mil inscritos, e nesse período nós já oportunizamos aqui inúmeras lives, mas essa live foi muito especial, Andressa, eu preciso te confessar, assim, a sua fala foi muito inspiradora, a sua Obrigada. fala, essa live foi muito diferente, assim, porque me mexeu muito comigo, porque você nos representou muito enquanto mulher, né, enquanto possibilidades, enquanto sonhos, né, e eu acredito que a sua mãe está muito mais feliz, assim, a estrela dela seja mais brilhante no céu. Obrigada. Né? Você nos inspirou muito e acompanhar essa live também, mediada pela Vitória, que é uma jovem também, que eu sei que gosta muito assim dessa temática, desse Ela assunto. é incrível. Foi muito bonito de ver duas jovens nessa live, né? A Vitória enquanto mediadora e você enquanto inspiração para tantos. Então, assim, você
assim que terminar essa live, eu quero o seu CPF, seu telefone, seu endereço, enfim, que eu quero colar em você. Tá bom. E aqui, ó, e a gente, assim, já está caminhando para o final, com gostinho de quero mais, né? Vou terminar aqui com as palavras aqui do gamer aqui, que é, vamos ouvir muito esse nome, com certeza, e que você abra portas para mais e mais meninas em especial. Com certeza, obrigada, gente. Viu, Andressa? Muito orgulho mesmo de você. Muito obrigada, muito obrigada. Brilhando, sendo a nossa estrela. Obrigada. Tá? Nossa inspiração. Muito obrigada também à Vitória por ter te encontrado e oportunizado também esse encontro tão proveitoso. Eu tenho certeza que essa live vai bombar. Vamos compartilhar. Quem nos acompanhou até agora aí, compartilhem essa live. Essa live foi, assim, sensacional. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. É a palavra que me define nesse momento, né? E que você realmente seja essa inspiração para tantas meninas aí, né? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E só para complementar, Mônica, you are unique, you are one of a kind. Thanks. Porque o que uma pessoa precisa, pessoal, normalmente com uma aplicação bem sucedida, é de 12 a 18 meses, né? Nem me fala. Com o advisor, com o pessoal, né, do Education USA, ele auxiliando nos essays. E essa menina conseguiu isso em 2 meses, né, Andressa? 2, 3. You are one of a kind. Então, realmente, Flutter Lice Gamer. Deve ser Flutter Lice Gamer. Nós vamos ouvir muito esse nome. Parabéns, Andressa. Obrigada, gente. Olha, não foi à toa que eu vim uniformizada. Tem a Andressa. Eu também estou aqui com a minha camiseta da NASA. Aqui, ó. Tem também na minha, Andressa, ó. NASA, ó. Olha. Vou mandar uma para você de presente. Ah, tá bom. Gratidão, obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Eu não sei se a Ana Vitória também gostaria... desculpa, Mari, se você quiser... Não, só te agradecer, Mônica, por abrir o espaço aí, né, para essa mensagem chegar para tantos. Muito obrigada. Mônica, eu agradeço, gente. Um negocinho rapidinho, só uns agradecimentos. Queria agradecer a Janaína Amaro, que ela é diretora do IQVEU Idiomas Uberaba. A Mariana também, que é advisor, né, do Education USA aqui em Uberaba. Então, tudo que vocês precisarem em relação a isso, de Estados Unidos, a Mariana sabe, ela consegue te auxiliar muito. E a Mônica também nos auxiliou muito nessa live. Muito obrigada, Mônica. E principalmente a Andressa, por ter aceitado o nosso convite de estar hoje com a gente. Foi incrível. Tenho certeza que a gente vai sair dessa live muito feliz e inspirado, né, a continuar sonhando e colocando em prática também. Muito obrigada. Todos nós aqui já estamos bem inspiradas. E muito obrigada. Aprender que o céu não é o limite, né? O céu é só o começo mesmo. Só o começo. Andressa, se você quiser fazer a sua fala final e deixar realmente essa mensagem. O que você gostaria de deixar enquanto mensagem? Eu sei que a sua fala do começo ao fim foi realmente uma fala inspiradora para tantos jovens que sonham, né, com oportunidades, né? Mas eu queria que você finalizasse sua fala deixando essa mensagem. Nós temos aqui vários jovens de escolas aqui da nossa regional, né? E então eu queria que você finalizasse, deixando essa mensagem para os nossos jovens que estão aqui conosco. E muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. Não, assim, o que eu tenho para falar é o que eu falei, que, como eu disse, eu nasci e cresci em uma cidade pequena e que para mim isso era muito distante da minha realidade e acabou se tornando possível através de muito esforço, resiliência e dedicação, e que eu acredito que seja possível, sim, para muitas pessoas que sonham grande, que consigam realizar os seus sonhos e não desistir mesmo, porque, como eu acabei de falar, o céu não é o limite, é só o começo. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Mariana, Ana Vitória, Mônica. Vocês são demais.